Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você acompanha com a gente os fatos que marcaram o dia nos corredores do poder. Hoje o governo federal lançou uma força-tarefa contra o mosquito Aedes aegypti. Temos também informações sobre uma reunião de governadores da região central do país para discutir a crise e saídas para ela, entre muitos outros assuntos de política e economia. Você acompanha tudo com a gente a partir de agora na TV Brasil e na Rádio Nacional. Mas a gente já começa o programa hoje indo direto a Chapecó, porque a gente tem informações diretamente de lá com o repórter Paulo Garritano a respeito da situação do momento. Existe a expectativa da chegada dos corpos, a FAB enviou aviões hoje para poder ajudar nesse traslado, mas Paulo Garritano traz outras informações atualizadas às informações agora. Boa tarde, a previsão é de que daqui a meia hora, às 7 horas da noite, horário de Brasília, os aviões da Força Aérea Brasileira decolam da Colômbia em direção a Chapecó, com os corpos dos jogadores, integrantes da comissão técnica e também de jornalistas. Chegando aqui em Chapecó, na madrugada e também nas primeiras horas de sábado, a primeira coisa que vai acontecer é um cortejo pelas ruas da cidade. O objetivo é dar oportunidade para que a população faça a última homenagem para esses jogadores da Chapecoense. Em seguida, aqui no gramado da Arena Condá, onde nós estamos agora, que é a casa da Chapecoense, aqui no estádio onde eram realizados os jogos da Chapecoense, vai acontecer um grande funeral, né? Um velório coletivo. Os caixões serão colocados nesta parte do campo. Aqui no gramado vão ficar familiares, amigos e os jornalistas lá do outro lado do gramado. Eles têm o objetivo de uma privacidade para familiares, apesar de ser um evento público, né? Vai ser uma cerimônia pública, será aberta também aos torcedores, mas esse espaço aqui do campo vai ser reservado para familiares e amigos. Os torcedores, por questões de segurança, vão ficar na arquibancada do estádio. A arquibancada tem capacidade para 20 mil pessoas, mas a diretoria da Chapecoense espera 120 mil torcedores aqui amanhã para saudar e fazer essa última homenagem à equipe da Chapecoense. Para evitar confusão, foram colocados ao redor aqui do estádio telões para que as pessoas possam acompanhar a cerimônia do lado de fora do estádio. 1.400 jornalistas de vários países foram credenciados para esse velório coletivo. Rosiane. Obrigada, Paulo Garritano, que se tiver outras informações ainda ao longo do jornal para atualizar, vai trazer aqui para a gente. A gente lembra que, de fato, esse foi o principal fato da semana, foi a tragédia, né, com esse voo que levava o time do Chapecoense, levava também jornalistas, muitos deles, inclusive, conhecidos, colegas nossos de trabalho. Mais tarde ainda aqui no programa a gente vai fazer um outro balanço, mas é o balanço político da semana, mas sem sombra de dúvidas, este caso desta tragédia foi o principal fato desta semana agora. Mas voltando a falar sobre o que ocorreu nos corredores do poder nesta sexta-feira, a gente vai agora conversar com Maíra Heinen no estúdio, né, da Rádio Nacional. Ela que vai contar para a gente como que é essa história da força-tarefa que o governo lançou para combater o mosquito Aedes aegypti. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, com a chegada do verão, a proximidade aí do verão, aumento das chuvas, muita gente já está intensificando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor aí da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. Hoje, para marcar o Dia Nacional, o Dia de Combate ao Mosquito, foram feitos vários mutirões em escolas, órgãos públicos e unidades de saúde em todo o país. O presidente Michel Temer deu início às ações a partir de uma videoconferência com gestores de diversos estados e ele pediu apoio dos brasileiros para combater aí o Aedes aegypti. Vamos ouvir. Toda a população brasileira, todo o povo brasileiro possa integrar-se nessa campanha. Basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? Que é normalmente
é o fator gerador da larva e depois do mosquito. Do ano passado para cá, já houve uma redução de 5% da questão da dengue, da doença dengue, né? E nós esperamos que no ano que vem, quando empreendermos uma nova campanha, nós possamos dizer que este índice aumentou substancialmente. A partir de hoje, desse primeiro dia aí de intensificação do combate aos focos do mosquito transmissor da dengue, todas as sextas-feiras serão dedicadas a esse combate aí ao Aedes aegypti. Agentes comunitários e militares das Forças Armadas estão participando dessas ações aí em todo o país. Roseane? Obrigada, Maíra, que daqui a pouquinho volta a conversar com a gente aqui nos Corredores do Poder sobre outras informações. E agora aqui no Congresso, a gente está na Câmara dos Deputados hoje. Quem está ao meu lado, como sempre, é a nossa repórter do Congresso Nacional, Mariana Jungmann, que vai falar para a gente hoje sobre uma lei que começou a vigorar, foi publicada hoje e que trata do FIES. O que diz essa lei? Mariana, boa noite. Boa noite, Roseane. Pois é, o presidente Michel Temer sancionou hoje uma lei que foi aprovada há pouco tempo aqui no Congresso Nacional, que transfere para as universidades os custos bancários das operações do financiamento estudantil, do Fundo de Financiamento Estudantil. Até agora, era o governo que arcava com esses custos e, com essa lei, eles passam a ser transferidos para as universidades. Quando a lei foi aprovada aqui no Congresso, os parlamentares eram unânimes em entender que as universidades teriam condição de arcar com esses custos bancários, os juros, enfim, os custos bancários mesmos, administrativos, que decorrem desse financiamento, e aí a expectativa é que isso não seja passado para o estudante, viu, Roseane? Agora, Mariana, em relação a isso, foi uma tramitação até rápida, aqui no Congresso Nacional? Foi uma tramitação tranquila, o projeto não foi alterado, passou pela Câmara, em seguida pelo Senado, e aí foi aprovado sem alterações e seguiu para a sanção do presidente Michel Temer, que aconteceu hoje. E já foi publicado no Diário Oficial da União. Portanto, você que quer ter outras informações e está interessado em saber aí o que é exatamente essa alteração referente ao FIES, pode entrar lá na nossa página da agenciabrasil.ebc.com.br, que tem reportagem sobre o assunto. E por falar em Agência Brasil, é para lá que a gente vai agora, para a redação, conversar com a nossa editora Carolina Pimentel, que tem outras informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Roseane. A Odebrecht assinou um acordo de leniência, que é a delação premiada das empresas, com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Nesse acordo, executivos da construtora admitem que cometeram crimes e vão revelar como funcionava o esquema de corrupção na Petrobras. A Odebrecht assumiu também o compromisso de pagar uma multa de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Entre os executivos que assinaram esse acordo está o ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba e já foi condenado na Lava Jato. Com esse acordo de leniência, a Odebrecht fica obrigada a colaborar com as investigações e, com isso, poderá ter a pena reduzida e continuar participando também de licitações do governo. A Odebrecht também divulgou um comunicado que foi publicado nos jornais do país, em que assume que errou e pede desculpas por não ter se retratado antes. Na nota, a construtora diz que não importa se cedemos a pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre empresas privadas e o setor público. O que mais importa é que reconhecemos nosso envolvimento, fomos coniventes com tais práticas e não as combatemos como deveríamos. A construtora diz ainda que está adotando medidas para que não se envolva mais em casos de corrupção. Roseane. Obrigada, Carolina. Lembrando que este acordo causa um ambiente de tensão muito grande aqui em Brasília. Não tinha roda de conversa política, voltando aqui a conversar com Mariana Jungmann, não tinha roda de conversa política dentro do Congresso Nacional, eu acho que ao longo dos últimos meses, Mariana, que não se falasse sobre a expectativa deste acordo da Odebrecht. É verdade, Roseane. Aqui em Brasília, em off ou nos bastidores, como a gente costuma chamar,
todos falam que a expectativa em relação ao que vai ser divulgado desse acordo nos próximos meses é muito grande e causa muita tensão no meio político. E a gente sabe que vai justamente para o Supremo Tribunal Federal e quando vai para o Supremo Tribunal Federal remete a pessoas com foro privilegiado. E sobre foro privilegiado, uma das matérias desta semana discutidas com aprovação em comissão tratava justamente sobre foro privilegiado, acaba com foro privilegiado. Mariana conversou e contou isso para a gente ao longo da semana aqui, só que não chega nesse ponto de acabar com foro para atos cometidos no exercício do poder, né, Mariana? É uma coisa referente a crime comum. Alguns crimes da Lava Jato são considerados crimes comuns e aí o foro privilegiado acabaria para eles. Mas crimes de responsabilidade, como se chamam, os crimes praticados em decorrência do exercício do cargo, essa PEC não alcançaria. Então, para esses casos, continuaria o foro privilegiado. E, de toda forma, ainda tem uma longa tramitação aí em relação a este assunto. Eu lembro a você que você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Manda uma mensagem, o telefone é 619-9976-6033. Quer mandar uma mensagem para a gente, para tirar uma dúvida sobre algum projeto, não entendeu algum assunto da semana? A gente sabe que pauta de política e economia aqui, às vezes, parece um bicho de 7 cabeças. Mas não é assim, não. A gente traduz para você que está nos acompanhando ou tenta traduzir, buscar as informações da forma mais simples possível. Então pode nos passar uma mensagem no WhatsApp ou pode me mandar uma mensagem no meu Twitter também, @RoseannKennedy, Roseann com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. No próximo bloco você vai acompanhar com a gente em informações de economia, o balanço da semana e vai saber também como está a situação da Venezuela em relação ao bloco Mercosul. Espera aí, a gente volta já. Olá, boa noite, estamos de volta. Agora são exatamente 6 horas e 43 minutos. Eu sou Roseann Kennedy e você acompanha com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. No bloco anterior, você verificou com a gente que houve toda uma expectativa e uma mobilização em Chapecó para que haja um velório coletivo amanhã em relação a esta tragédia que marcou esta semana. A gente falou também sobre a força-tarefa lançada hoje pelo governo federal para o combate ao mosquito Aedes aegypti. O presidente da República, Michel Temer, pediu o apoio da população para combater o mosquito. E agora, neste bloco, a gente já começa falando de economia. Vamos diretamente à redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel. E a primeira pergunta que eu faço, Carolina, é sobre a situação da Venezuela no bloco Mercosul. Rosiane, os 4 países fundadores do Mercosul decidiram suspender a Venezuela do bloco. Segundo os países, a Venezuela não está cumprindo os acordos para adesão ao Mercosul. O prazo para que a Venezuela atendesse aí às exigências do bloco terminou em setembro. Mais cedo, o governo da Venezuela negou que tenha sido suspenso do Mercosul e que esteja desrespeitando os acordos. Mas o ministro das Relações Exteriores, José Serra, confirmou em São Paulo a suspensão e disse que a Venezuela já tinha sido avisada que essa medida poderia ser adotada. Esse impasse aí com a Venezuela no Mercosul não é recente. Em julho, os países sócios, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, impediram a Venezuela de assumir a presidência temporária do Mercosul. Em setembro, inclusive, os países decidiram fazer uma espécie de rodízio na presidência do bloco. Os países fundadores argumentam que o governo de Nicolás Maduro não está cumprindo os requisitos exigidos pelo bloco, como respeito aos direitos humanos e livre circulação de bens. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de economia. A produção industrial no país caiu 1,1% em outubro deste ano, na comparação com setembro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os setores que tiveram as maiores quedas foram o de máquinas e equipamentos e o de insumos industrializados para o setor produtivo. A produção da indústria já acumula perdas de 7,7% no ano. Já as vendas de material de construção cresceram 5,5% em novembro na comparação com outubro. Os melhores resultados foram nas regiões Sul e Nordeste. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente continua numa pauta que, de certa forma, é econômica, mas agora conversando com Maíra Heinen, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Ela que tem informações sobre uma reunião de governadores que ocorreu hoje, governadores da região central. O que foi discutido nesse encontro, Maíra? Rosean, governadores de 5 estados e do Distrito Federal se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir saídas para a crise econômica nos estados e também firmar parcerias econômicas. Essa foi a 12ª edição do Fórum de Governadores Brasil Central. Os gestores debateram temas como saúde, educação e turismo, além, é claro, da renegociação das dívidas e a divisão dos recursos alcançados com a repatriação. Na área da saúde, por exemplo, os estados pretendem automatizar as compras de remédios, medicamentos de alto custo e usar sistemas de monitoramento dos prontuários médicos. Formas de economizar e colocar limites nos gastos públicos para fechar as contas no ano que vem são preocupações aí unânimes desses governadores. Participaram gestores do Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, além, é claro, do Distrito Federal. Rosean? Obrigada, Maíra. Eu lembro a você que se você tem alguma sugestão de pauta, se você tem alguma dúvida sobre os assuntos que a gente tratou aqui, crítica, sugestão, pode nos passar uma mensagem. O nosso telefone, que recebe as mensagens no WhatsApp, é o 619-9976-6033. Você também pode nos passar mensagens pelas nossas redes sociais. O meu Twitter é @RoseanKennedy, mas você pode entrar em contato também com @Agência Brasil, @EBC na rede, @TV Brasil. E todas essas informações que a gente traz diariamente para você aqui nos Corredores do Poder, você também pode conferir e obter mais detalhes diretamente no site da agência. Lá as reportagens estão detalhadas tema por tema. O site é agenciabrasil.ebc.com.br. Agora, hoje é sexta-feira e às sextas-feiras a gente faz um balanço da semana, um balanço do que ocorreu nos corredores do poder, né? Um balanço político-econômico. Como eu disse no início deste jornal, claro que o principal fato esta semana, sem sombra de dúvidas no noticiário, foi a tragédia com o avião do Chapecoense, né, que levava o time do Chapecoense. Mas isso é um fato que não está aí nesse teor dos corredores do poder em termos de fatos políticos e econômicos. Então eu e Mariana Jungmann fazemos aqui um balanço dos fatos políticos e econômicos e esta semana foi uma semana para lá de tumultuada, né, Mariana? Foi uma semana cheia de fatos. Aqui em Brasília, a gente conta sempre os bastidores para vocês, né, aqui nos corredores do poder, e uma expressão que se usou, até um colega nosso comentou aqui, terminou pegando essa expressão dentro do Congresso, aqui nos corredores, de que esta foi a semana do eita. Vou explicar por quê. Porque sabe com aquela expressão de surpresa, eita, quando você diz assim, votaram algo de madrugada, alteraram o texto, eita, não, mas vamos tentar votar urgência, eita, e foi assim a semana inteira. Foi a semana do eita, uma semana que teve constrangimento, teve tensão, teve protesto, teve um pouco de tudo aqui, né, Mariana? É verdade, Rosean Kennedy, que semana, não é? Que semana. Vamos começar pelo final dela. Ontem, logo depois que a gente encerrou aqui nos Corredores do Poder, foi concluído a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu tornar réu o presidente do Senado e também presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, por 8-3. O Supremo decidiu que Renan vai responder a processo por crime de peculato referente àquele caso de 2007 da jornalista Mônica Veloso, em que uma empreiteira, Renan foi acusado de receber dinheiro de uma empreiteira em que ela pagava a pensão de uma filha dele com Mônica Veloso. O presidente divulgou uma nota logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que disse que recebe a questão com tranquilidade, que o Supremo ficou dividido na hora de aceitar a denúncia justamente porque considerou que os indícios não eram fortes o suficiente e disse que agora o Ministério Público vai ter que provar o que ele acredita que não provou até o momento, nesses últimos 9 anos, que é a culpa dele apresentar provas sobre isso, Rosean. E neste caso especificamente, né, Mariana, foi uma abertura de processo, tornando ele réu, em relação à acusação de peculato. Havia outras denúncias ali, em relação à falsidade ideológica, por exemplo, o uso de documento falso, mas neste caso houve um entendimento, inclusive, de que já havia prescrito, né, em relação ao tempo
que fosse permitido o cumprimento de pena. Até porque a gente lembra que esse caso é lá de trás. O caso teria ocorrido em 2004, chegou ao Supremo em 2007 e somente agora começa a ter esse andamento de fato com o Renan, que pela primeira vez se torna réu no Supremo Tribunal Federal. Em relação a isso, é bom a gente lembrar também uma possibilidade de um outro desdobramento, que é a respeito daquele outro julgamento no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito a saber se uma autoridade que enfrenta processo, se ela pode ficar na presidência, né? E aí, em relação a isso, tem que deixar claro que não há decisão, né, Mariana? Se construiu ali uma maioria, mas não há decisão nem previsão para ser votado. A gente já tem um indicativo, o Supremo já começou a analisar esse caso, a maioria dos ministros já deu o entendimento de que não pode haver réu na linha sucessória da presidência da República, mas o julgamento não foi concluído, houve um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, então, portanto, a decisão de ontem que torna Renan Calheiros réu não é ainda uma decisão que o tiraria da presidência do Senado por causa disso. É bom deixar isso claro porque às vezes gera uma certa dúvida em relação a essa situação. Agora tem uma curiosidade, enquanto estava ocorrendo o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal ontem, aqui no Congresso Nacional, Renan Calheiros acompanhava uma sessão, presidia a sessão do Senado, já que ele é o presidente da casa, uma sessão para discutir alterações na lei que trata sobre abuso de autoridade. E ele estava ali, lado a lado, com o juiz Sérgio Moro, que é o juiz responsável pela Operação Lava Jato lá no Paraná, né? Que é a sede e a cabeça dessa investigação. Então, foi uma situação até um tanto constrangedora dentro do Congresso de uma forma geral, em especial no plenário do Senado, chamou muita atenção aqui internamente nos bastidores, porque aquela cena que eu comentava aqui ontem. Havia um silêncio absoluto no plenário enquanto o juiz Sérgio Moro falava, algo que é pouco comum aqui no Congresso Nacional, nas sessões, seja na Câmara, seja no Senado Federal. Então, houve essa situação. Na ocasião, o senador Renan Calheiros disse que considerava a Lava Jato sagrada. O juiz Sérgio Moro viu aí uma possibilidade de tentativa de tolher o trabalho dos investigadores da Lava Jato com mudanças na lei de abuso de autoridades, até porque a gente lembra um outro fato, que foi algo que acelerou a discussão sobre abuso de autoridade esta semana e que está no balanço político desta semana. As 10 medidas de combate à corrupção, né, Rosiana? Acabou que esse debate que envolvia o juiz Sérgio Moro, do qual participou também o ministro Gilmar Mendes, do STF, que era para ser um debate sobre abuso de autoridade, acabou girando muito em torno do projeto de lei das 10 medidas de combate à corrupção, que foi aprovado na Câmara dos Deputados essa semana, na terça-feira, né, Rosiana? Isso, na madrugada de terça para quarta, né? Porque pode-se dizer que foi na quarta de manhã, de madrugada. Exatamente, e até porque já foi quarta de madrugada, porque eles até chegaram a inverter a pauta. Essa matéria, que era uma matéria super polêmica, era para ser logo do início da discussão no plenário, e eles terminaram virando a pauta, foram votar o projeto, o texto principal, meia-noite, e essas emendas que terminaram desfigurando o texto, ficou madrugada dentro. O que fez, inclusive, com que o juiz Sérgio Moro falasse que esta foi uma semana que teve até emenda da meia-noite. Foi uma referência direta ao que ocorreu na madrugada na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Pois esse projeto das medidas de combate à corrupção repercutiu demais, repercutiu inclusive nas redes sociais, a população se manifestando fortemente a respeito desse assunto, foi tema de todos os jornais e acabou sendo a grande pauta na quarta-feira no Senado com essa discussão de abuso de autoridade, porque se considerou que no projeto das medidas de combate à corrupção acabaram dando assim um boost, como se diz, acabaram acelerando a discussão sobre abuso de autoridade, inserindo por meio de emendas nesse projeto de combate à corrupção. À noite, né, Rosiana, vamos lembrar, o presidente do Senado chegou a colocar um requerimento em votação no plenário da Casa
de urgência urgentíssima para que o projeto de combate à corrupção fosse votado ainda na quarta-feira no plenário do Senado. A gente fala muito deste assunto no balanço da semana, porque de fato no balanço político da semana foi o assunto que terminou pautando todas as discussões aqui no Congresso Nacional e todas as situações de mal-estar. A gente lembra que houve uma forte reação dos investigadores na Lava Jato em relação a essa aprovação na Câmara dos Deputados. Não bastasse o clima que já estava muito complicado aqui dentro da casa, aí Renan Calheiros, como Mariana destacou, tentou votar uma urgência, mas terminou sendo derrotado no plenário, não conseguiu colocar esse assunto com urgência. E aí é curioso porque o próprio Renan tem uma outra proposta que trata sobre abuso de autoridade, mas sendo aprovada essa, isso agilizaria. E depois que teve essa discussão toda a celeuma e também depois que teve a audiência com o juiz Sérgio Moro, também com a presença do ministro Gilmar Mendes, senadores que se autodenominam senadores independentes, eles apresentaram uma proposta alternativa para poder, segundo eles, garantir que não haverá abuso de autoridade, mas que também, ao mesmo tempo, não vai haver nenhum risco de tentar atrapalhar nenhum tipo de investigação e não só a Lava Jato. Agora, esse foi um dos principais fatos da semana e a gente lembra também que, fora tudo isso, ainda teve a aprovação da PEC do teto de gastos e foi uma aprovação que terminou gerando muita discussão aqui dentro do Congresso e um protesto imenso que resultou em depredação. E ali os manifestantes alegavam que a PEC iria retirar dinheiro da educação e saúde e terminaram depredando vários órgãos públicos. Essas são as principais notícias da semana. Eu volto segunda-feira. Boa noite, até lá. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane Kennedy. Um ótimo fim de semana para você.